Cuidados que o dentista tem que ter com a declaração do imposto de renda. Olá, dentista, tudo bem com você? Se você está trabalhando, já está atuando na atividade odontológica, se você tem o CNPJ ou se você não tem o CNPJ, na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda pessoa física, você tem que tomar alguns cuidados para não ter problema com o fisco. O primeiro deles é se você trabalha como pessoa física, tá? Se você presta serviços para os seus pacientes emitindo recibo, e aí você faz o tratamento, emite o recibo para o paciente, você teria, pela legislação, que pagar o INSS de 20% sobre os recibos emitidos, tá? Grande maioria dos profissionais, não só dentistas, mas também de outras áreas que trabalham como prestadores de serviços autônomos, acabam não pagando o INSS nesse montante, porque é muito alto, né? Às vezes até recolhe o INSS ali pagando sobre um salário mínimo ou 2 salários mínimos, mas não paga sobre os 20% dos recibos emitidos, que é o que seria o correto. E tanto isso é importante que, veja, hoje em dia, a declaração do imposto de renda, o programa já tem lá o campo para você informar o PIS. E para que a Receita Federal quer saber o seu PIS? Porque ela pode estar se preparando para, em algum momento, cruzar as informações, verificar o profissional que é um dentista, se ele prestou serviços recebendo dinheiro de pessoas físicas, porque existe um campo próprio para essa informação lá na declaração do imposto de renda. Então, se é dentista, emitiu o recibo e recebeu de pessoa física, eu tenho o número do PIS, eu posso consultar se a pessoa pagou o INSS. Se não pagou o INSS, eu posso simplesmente, já tendo essas informações em mãos, notificar o profissional para comprovar o recolhimento do INSS ou já cobrar o valor do INSS. Então isso é uma coisa delicada. Até hoje eu não tenho notado a Receita Federal fazer esse tipo de notificação. Mas está na legislação que isso tem que ser assim e as informações estão na mão dela. Então a qualquer momento, se ela resolver, não, agora nós vamos notificar todos os profissionais liberais que recebem dinheiro de pessoa física e não estão pagando o INSS. Basta juntar as informações sistematicamente lá no sistema informatizado deles e expedir as notificações intimando para pagar ou comprovar o recolhimento. Então é um ponto de muita atenção e que você deve tomar muito cuidado no momento de fazer a sua declaração do imposto de renda. A outra dica é para você, aí vale para você que trabalha como pessoa física ou mesmo para você que tem um CNPJ. A sua evolução patrimonial precisa estar coerente com os seus rendimentos declarados. Então, vou te dar um exemplo. Quando você faz a sua declaração do imposto de renda, você relaciona ali todos os seus bens. E você coloca a situação daqueles bens em 31/12 do ano anterior e em 31/12 do ano que você está fazendo a declaração. E esses valores se totalizam. Então, o que a Receita Federal observa? Se até 31/12 do ano anterior você tinha, sei lá, um patrimônio de R$800 mil, e em 31/12 do ano que você está concluindo a sua declaração, o seu patrimônio passou a ser de R$1.200.000, então o seu patrimônio cresceu de um ano para o outro R$400 mil. A Receita vai comparar isso com o rendimento que você está declarando, com todos os seus rendimentos, os rendimentos recebidos de pessoa física, se você trabalha como profissional liberal, os rendimentos de prolabore que vieram da empresa, se você tem um CNPJ, os rendimentos de distribuição de lucros também, se você também tem um CNPJ, se você tem rendimento de aluguel, se você tem rendimento de aplicação financeira, e todos esses seus rendimentos somados tem que dar mais do que R$400 mil, porque senão de onde é que você tirou dinheiro para comprar o patrimônio que você está declarando que aumentou R$400 mil? E aí, se você não tem esses rendimentos informados, talvez porque você prestou o serviço e meio que o imposto é muito caro, não, vou deixar informar um pouco menos e tal, aí o que acontece? Você pode ter problema, porque se a Receita te notificar, ela vai te notificar para apresentar justificativa, que talvez nem tenha como explicar, e vai considerar que você está omitindo o rendimento. Ou seja, ela quer tributar o seu rendimento e você escondeu. E aí vai te cobrar o imposto e ainda te aplicar uma multa de 200% de sonegação fiscal. Então é um assunto muito delicado. É preciso que o seu patrimônio
cresça de maneira coerente com o rendimento que você está declarando. Ah, mas então eu vou comprar um patrimônio, vou comprar um carro ali de 150 mil reais e não vou declarar. Também é risco, porque hoje em dia a Receita Federal sabe tudo da nossa vida. Independente de você declarar lá ou não, ela sabe que você comprou o carro, porque a nota fiscal que foi emitida para o carro vai para o banco de dados da Receita Federal. Os cartórios informam transações imobiliárias e outras para a Receita Federal. Os bancos informam a sua movimentação bancária para a Receita Federal. Então, assim, esconder coisas da Receita Federal hoje não é a melhor alternativa, entendeu? Porque ela sabe da nossa vida, às vezes até mais do que a gente. O que é o correto é traçar uma estratégia adequada para ter uma tributação ajustada à sua realidade, de maneira que você fique regular dentro da lei e pagando o menor imposto possível. Essa é que é a estratégia mais adequada e esses são, então, os cuidados que o dentista tem que tomar na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda à pessoa física, tá bom? Se você gostou desse assunto, se isso é uma coisa que te interessa, nós somos da MAF Contabilidade, nós atendemos dentistas de todo o Brasil com prestação de serviços de contabilidade e talvez a gente possa bater um papo e te ajudar aí a ver se você está adotando a melhor estratégia, verificar se tem algo que possa ser melhorado aí na parte da organização tributária da sua atividade. Enfim, nós nos colocamos aí à sua disposição, em qualquer cidade que você esteja, tá? A nossa equipe está aqui disposta através desses contatos aqui na descrição desse vídeo e fica à vontade para falar com a gente, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo, um abração e tchau!